Olá, meus queridos ouvintes da Web Rádio Bela. Saudades, né? Mais um domingo estamos aqui falando um pouquinho sobre saúde e hoje eu escolhi como tema falar um pouco do meu trabalho, né? Eu trabalho em hospital público, sou gestor da área de ambulatório. E existem muitas dúvidas, né, em relação ao trabalho de ambulatório, o porquê do ambulatório no hospital. Então, vamos lá. Sou o enfermeiro Célio Santos, que faz todos os domingos esse bate-papo sobre a área da saúde e vou passar para vocês um pouco da rotina, do fluxo que nós temos no setor de ambulatório. Não confundir ambulatório com laboratório, as pessoas confundem muito, né? Bom, vamos falar então o seguinte: ambulatório é um setor onde basicamente se faz o acompanhamento daqueles pacientes pós-operatório, daqueles pacientes que precisam de um acompanhamento médico, mas que retornam para casa para fazer os seus tratamentos, tomar seus medicamentos e depois de um período o médico marca de novo para ele voltar, né? Ambulatório, na verdade, a gente, na sua grande maioria, é de follow-up. Follow-up é isso. Após uma cirurgia, tem que ter o acompanhamento médico para que se observa, né, se aquela cirurgia foi bem sucedida ou não, tá? Basicamente, dentro de um ambulatório, nós trabalhamos com várias especialidades médicas. Todas essas especialidades médicas, elas têm um agendamento. Através desse agendamento, existe a possibilidade de você conseguir um atendimento mais imediato ou aguardar até ter uma vaga. Geralmente, enquanto um paciente não tiver alta no seu acompanhamento médico, não se tem uma vaga para novos pacientes, sendo que todos eles fazem acompanhamento independente de ter vaga ou não. Porém, às vezes o período é um pouco mais longo. Mas isso é normal. Hospital público, né? Falando em caso de Rio de Janeiro, né? Nós temos muitos casos de baleado, esfaqueado, traumáticos, acidentes de trânsito, né? Então a gente tem muitos casos assim. E os hospitais que recebem esses pacientes numa porta aberta, né? Que tem que ser, e que tem um trauma, né, um setor de trauma, onde as pessoas chegam, são identificadas, se abre um prontuário e essas pessoas são encaminhadas para setores de exames, raio-x, tomografia, ultrassonografia. De acordo com os resultados desses exames, ela pode vir a fazer uma cirurgia e aí ficam internados, ou também elas podem ser medicadas e voltarem para casa, mas sempre com acompanhamento ambulatorial. Nesse trabalho do acompanhamento ambulatorial, às vezes as pessoas confundem com o trabalho da emergência. Algumas pessoas chegam à recepção do ambulatório e querem ser atendidas pelo médico. É muito diferente, né? Geralmente, quando elas chegam até a recepção, as meninas da recepção, os rapazes, perguntam se a pessoa já tem o cadastramento lá no hospital. Se ela já foi atendida aqui no hospital, o senhor já foi atendido aqui no hospital? Não. Eu estou querendo um neurologista e eu tenho as informações que esse hospital tem neuro muito bom, neuro que eu quero me cuidar aqui,
E aí essas pessoas, a princípio, se elas não vêm com encaminhamento, se ela vem por conta própria, né? Livre demanda. Não, não é assim. Tem que primeiro atender aqueles pacientes que já são do hospital, que já fazem a cirurgia no hospital, que já passaram pelo setor de trauma, e aí sim a gente já tem aquele prontuário para acompanhar aquele paciente e orientar da melhor forma possível. Pessoas novas que vêm de fora, que não tem nenhum vínculo com o hospital, geralmente não são atendidos imediatamente. E aí o que se faz? Nós encaminhamos esse paciente para a emergência. Que as pessoas que estão se sentindo mal, estão com dor de cabeça, que não para, febre, isso tudo vai para a emergência. No setor de emergência, vai passar pela triagem. A triagem, né, o setor da enfermagem, que faz a classificação de risco. E aí essa pessoa, totalmente identificada, vai receber uma pulseira na cor amarela, na cor verde, na cor azul, de acordo com a sua gravidade ou não dos seus sinais e sintomas, tá? Bom, então voltando lá no ambulatório, né? Todos os pacientes com especialidade, existem algumas especialidades que as pessoas confundem. Por exemplo, quando você fala neuro, neuro é aquele que cuida da cabeça, quando as pessoas estão doidas, palavras desconexas. Não, peraí. Neuro é só o prefixo, né? Prefixo. Pode ser neurologia ou neurocirurgia. Então é diferente. Muitas das vezes eu recebo pessoas que aqui tem neurologia. Não, aqui tem neurocirurgia. O que é neurocirurgia? São aqueles especialistas, médicos especialistas, que tratam das pessoas após um acidente, após um trauma e que afeta todo o sistema nervoso central ou periféricos, né? Então nós temos um sistema nervoso que ele, aqui do encéfalo, né? Traumas que vêm do crânio, da cabeça, e que também pode ser traumas da coluna vertebral, né? Então, o neurocirurgião, ele vai tratar esse paciente na especialidade de trauma. Poxa, mas o neurologista, o que ele faz? O neurologista, a neurologia, ela trabalha com doenças que afetam o raciocínio, né? Então, são aquelas pessoas que estão epilepsia, doenças da mente. Então, é neurologia. Ela não precisa de uma cirurgia. Ela precisa de um tratamento neurológico que não precisam de uma cirurgia propriamente, tá? Bom, além de todo essa questão das dúvidas, tem também a neuropediatria, né? A neuropediatria, o neuropediátrico, ele só cuida de crianças, mais ou menos seus 14, 16 anos, essas crianças são atendidas na neuropediatria. Assim como também tem a cardiopediatria. Então, todas os especialistas que carregam pediatria, a gente já sabe, então é o médico, né, do coração que trata das crianças, que faz o acompanhamento das crianças, né? Tem o pneumologista, é uma coisa, e também tem o pneumopediátrico, que aí é da criança. O pneumologista já pessoas adultas, até porque a gente sabe que a especialidade médica, ela
primeiro plano é a clínica médica, né? Clínica médica. Depois eles começam a se especializar. Tem alguns que se aprofundam na clínica médica e os demais eles vão se especializando. Então, cada parte do nosso corpo é tratado com um especialista diferenciado, né? Bom, então, só para a gente esclarecer melhor, tudo que eu falei, do paciente quando chega no ambulatório e quer ser atendido imediatamente, ele tem que obedecer uma agenda. E essa agenda quem faz é o médico, geralmente é o médico. Por quê? Quando o médico não que dá uma liberdade da recepção controlar o número de pacientes, ele tem um total de pacientes, tipo, eu só quero atender 10 pacientes por plantão, porque além desses pacientes do plantão, eu tenho que ir para o centro cirúrgico fazer cirurgia. Eu tenho que ir para a enfermaria acompanhar aqueles que estão internados. Então não é que o médico só quer ele só quer 10 para ir embora. Não é isso. O médico fica lá o dia todo. E a enfermagem principalmente, né? Então o médico plantonista, ele vai ficar lá o dia todo, ele atende no ambulatório, depois ele sai dali, atende no centro cirúrgico e sai dali, atende aqueles que estão internados. Então é uma rotatividade muito grande. Às vezes as pessoas chegam atrasadas, aí falam assim, mas o médico não esperou? Não, o médico está na casa. Então chama ele para me atender. Peraí, tem que ver aonde ele está. Se ele estiver no centro cirúrgico, ele não pode atender, né? Se ele estiver lá em cima ou embaixo, numa enfermaria que está fazendo a prescrição dos pacientes, está vendo os exames de laboratório, os exames de raio-x, isso tudo aí a pessoa tem que entender que naquele momento ele não pode largar tudo lá para vir atender no ambulatório se o horário dele já passou e você chegou atrasado, né? Então faz um novo agendamento, né? Vamos reagendar a senhora, vamos reagendar o senhor para uma próxima consulta, que não seja muito longe, né? A gente tenta fazer aí um intercâmbio com o médico para que a pessoa também não passe muito tempo sem um tratamento ou acompanhamento. Bom, a enfermagem, né? A minha área é de enfermagem, eu sou gestor de enfermagem e nós estamos ali acompanhando todas as coisas que os médicos realizam, todos os procedimentos, né? Então a enfermagem está ali lado a lado para facilitar, apoiar, direcionar os médicos em relação aos pacientes, né? Então nós fazemos a retirada de pontos, fazemos os curativos, fazemos procedimentos de aplicação de medicamentos, se for o caso, né? Então a enfermagem ela está interagindo em cada sala daquelas especialidades de forma que facilite tanto para o paciente não ficar muito tempo ali no hospital, como o médico também poder atender os demais pacientes, tá? Dentro da enfermagem, nós fazemos também, quando é casos de ambulatório, tá? Fazemos também os exames de eletrocardiograma, quando é solicitado, a enfermagem faz, e aí, geralmente, o médico anestesista, né? Quando ele vai atender, tem que estar já com o eletrocardiograma já pronto, os outros exames de raio-x, exames de laboratório, tudo pronto para que ele faça o risco cirúrgico, que é como se fosse o perfil daquele paciente para ver se ele está apto a fazer uma cirurgia, né? Então a gente fala risco cirúrgico. O médico vai fazer um risco cirúrgico, ele vai examinar tanto fisicamente quanto os resultados dos exames, do laboratório, do raio-x, do eletrocardiograma.
e outros exames se ele solicitar também. E aí ele vai dar uma segurança para que possa fazer uma cirurgia bem sucedida, né? Nós temos também no ambulatório algumas especialidades muito interessantes, que é, em alguns hospitais, o especialista em cirurgia de mãos, né? Nós já falamos aqui, nós já apresentamos aqui uma entrevista com um especialista de mãos, né? Ele deu uma aula muito boa, né? No qual qualquer acidente que afete as articulações dos dedos das mãos, ou da própria mão, ou do punho, ele trata para que a pessoa possa ter pelo menos uma nova forma de viver, de trabalhar, de pegar as coisas, porque após a cirurgia a pessoa é encaminhada, o paciente é encaminhado para a fisioterapia, para a terapia ocupacional, que a terapia ocupacional é que vai dar aquele esclarecimento através de exercício do que o paciente pode alcançar para dar continuidade às suas atividades trabalhistas, né? Então, a preocupação maior do paciente que passa pela cirurgia de mão é saber se ele vai voltar a trabalhar, né? Muitas das vezes é um pai de família, né? Uma mãe, uma doméstica, né? Que ela tem que continuar a fazer os seus ofícios e aí fica muito preocupado, né? Alguns pacientes até que eu tive conhecimento, eles, após a cirurgia da mão, eles têm que mudar um pouco o seu ofício, né? Porque, por exemplo, um serralheiro, né? Se ele não tiver uma firmeza nas mãos, fica difícil dele dar continuidade. Ele já vai ter que procurar um outro tipo de atividade profissional para dar continuidade no seu ofício, né? Então, dando um exemplo aqui, de repente vai ser um vigilante, trabalhar em portaria ou algo que não vá cobrar muito dos movimentos das mãos. Tudo é adaptável, né? A gente tem que, às vezes, muitas das vezes, adaptar a nossa vida para que a gente não fique parado, né? A gente tem que dar continuidade, porque precisamos pagar nossas contas, não é isso? Bom, dentro dessa especialidade que eu falei, que é uma especialidade muito gratificante ver, né? Porque a gente consegue ver ali o tratamento muito benéfico, né? Porque em momento algum a gente imagina parar de escrever, parar de fazer o ofício que a gente está acostumado a fazer, né? Então, de repente, quando você sofre um acidente que afeta as mãos, as articulações, né? E a gente vê até assim, eu penso assim, a valorização das nossas mãos, a valorização dos nossos pés, né? Então a gente fica assim meio temeroso, né, de perder essa facilidade. Muitas das vezes, quando o paciente ele vem até a mim para fazer a internação, esses pacientes das mãos que eu estou falando, aí eu fico assim: você está conseguindo escrever? Aí ele: não, estou sem força nas minhas mãos. E aí eu tento incentivar, começa a escrever com a mão esquerda. Ah, mas eu não vou conseguir. Não, pelo menos só a sua assinatura. Aí ele vai lá, tenta, e aí ele vê que ele consegue. É uma questão de costume, né? A gente vai ter que fazer uma readaptação da nossa vida, né? Na verdade, quando eu falei o tratamento da terapia ocupacional e da fisioterapia é uma reabilitação para que aquela pessoa volte a trabalhar, volte a fazer as suas atividades. Se ela ficar muito limitada, não querer trabalhar, não querer fazer fisioterapia nem terapia ocupacional, o que vai acontecer com a mão daquela pessoa? Vai parar. Ela não vai conseguir fazer mais nada, né? Então, dói um pouquinho,
Com certeza, não vamos enganar a ninguém, né? Doer, vai doer, como qualquer exercício físico. Quando você vai na primeira semana na academia, você sente dores nas pernas, dores no peito, nas mãos, nos braços. Assim é a fisioterapia. Mas nós sabemos que a terapia ocupacional e os fisioterapeutas, eles têm meios de amenizar a dor, né? Trabalhar com gelo, né? Trabalhar com panqueca, né? Geralmente é panqueca de gelo, né? A panqueca de gelo, ela cria uma anestesia, né? Vamos dizer assim, só para vocês entenderem melhor, uma anestesia, e aí com aquela anestesia, né, após o gelo, começa lá a mexer, a trabalhar, e aí a pessoa não sente tanta dor, né? Então, por isso que muitas das vezes se trabalha com gelo. Antigamente a gente trabalhava muito com compressa de água quente, né? Compressa de água quente o tempo todo. Hoje em dia a gente sabe que o gelo ele é muito mais benéfico, né? Às vezes, quando a gente fala para o paciente fazer contraste, né? É um balde de gelo, um balde de água morna, e coloca a mão no gelo, bota a mão na água morna, isso é loucura. Não, é todo um trabalho que esses especialistas têm para ajudar a amenizar a dor na hora de fazer exercícios, tá? Bom, outras especialidades também muito, assim, louvável, vamos dizer assim, que a gente já apresentou aqui também, é a comissão de curativos, né? Porque o curativo, por si só, ele tem que ser acompanhado por profissionais que sabem lidar com aquilo, né? O curativo, quando ele é muito extenso, ou quando como queimaduras, né? Tem que ter um especialista para fazer esses curativos da queimadura, porque pode produzir secreções, pode dar deformidades, e aí esse especialista ele vai estar sempre orientando da melhor forma possível, né? Casos também muito comuns na comissão de curativo é aquela morte celular que a gente fala necrose, né? Necrosou o membro, necrosou o dedo, né? Então a comissão de curativo ela trabalha para ativar a circulação antes que aconteça a necrose, né? Antes que aconteça a morte das células, porque quando infelizmente acontece a morte das células, não tem sangue circulante naquela área. E aí, por exemplo, vou dizer que o dedo, né? O dedo começa a ficar preto na pontinha e vai ficando preto e a pessoa não quer ir ao médico, não quer fazer curativo, não quer saber de dor, e aí continua. E vai continuar progredindo aquela necrose, a morte da célula. E aí, quando a pessoa vai procurar um médico, aquela necrose ela já enraizou. Ela começa a ter metástase, quer dizer, ela está avançando no organismo daquela pessoa, e aí tem que amputar, né? Então, todas as vezes que a gente observar pessoas, amigos, a quem... é aqui, me machuquei, bati com o dedo, o martelo bateu aqui, agora está ficando preto. Essa pessoa tem que ir correndo para o hospital, tá? Passar pelo clínico, que ele vai indicar um cirurgião para avaliar, vai passar pela comissão de curativo, e aí vai se tirar aquele pedacinho só. Agora, se ficar demorando muito tempo, aquela necrose, ela vai tomando conta do dedo. E vai tomando conta e vai enraizando, e quando você vai ver, vai ter que tirar o dedo todo, né? Então, algumas especialidades me chamam muita atenção pela importância dele. Muitas das vezes, as pessoas leigas que não trabalham em hospital, elas não têm essa visão, e é obrigação nossa alertar em relação a isso, né? Entre mil coisas que acontecem, às vezes, na área da saúde, a gente fica preocupado, e muitas das vezes você vê que as pessoas falam assim: poxa, por que você não veio antes?
ela não veio porque ela não sabia, né? Se ela soubesse, ela iria vir, né? Ninguém vai querer ter um dedo amputado, uma perna amputada, ninguém vai querer, mas é que, na verdade, por mais que a mídia coloque, né, explicações, fala de vários tipos de doença, as pessoas precisam ter algo que chame a atenção dela, né? Às vezes eu falo assim, tem tantas palestras por aí, né? Tem tantos seminários da área de saúde, mas quem participa é só o pessoal da área mesmo de saúde, né? Os leigos, eles não participam. Mas por que os leigos não participam? Porque a gente não chama eles. A gente só chama os profissionais, né? Muitas das vezes essas pessoas só precisam, olha, vamos lá, vai ter uma palestra sobre câncer. Vamos conversar, debater, tirar dúvidas sobre câncer, fazer a prevenção, como se faz a prevenção do câncer, né? Elas só precisam ser estimuladas, né? Lógico que muitas das vezes as pessoas falam assim, só procura quando precisa. Não vamos botar isso na cabeça, né? Vamos fazer uma grande divulgação. Eu acho assim, que a gente precisa divulgar os sinais e sintomas das doenças de uma forma mais maciça, né? Mais forte, para que as pessoas possam se ligar, né? Agora há pouco tempo a gente conseguiu os cigarros, por exemplo, né? Todo cigarro está ali o alerta. Aí as pessoas, mas não adianta sim. Muitas pessoas que eu conheço que fumavam, eram fumantes ali, apaixonados, eles deixaram de fumar a partir do momento que eles começaram a tomar ciência da gravidade daquilo que eles estavam fazendo, né? E algumas pessoas pensando que seria melhor, né, ao invés do cigarro, usar o cigarro eletrônico, né? Estamos vendo agora que o cigarro eletrônico é pior do que o cigarro comum. Muito pior. Aquela fumaça ali, ela é muito mais cancerígena nos pulmões do que o cigarro comum, né? Então, são várias coisas. Se eu for começar a falar, são várias coisas que a gente pode trabalhar de uma forma consciente com as pessoas para que ela promova o melhor sentido da vida, né? Vamos dizer assim, qualidade de vida. Bom, dentro do ambulatório também nós temos umas outras especialidades que essa especialidade todo mundo conhece, que ela é vasta, ela é grande, que é a ortopedia, né? A ortopedia, ela se divide em várias partes, tá? Então, às vezes o paciente procura o ortopedista e o ortopedista precisa de um outro profissional trabalhando junto com ele, para que possa melhorar a capacidade daquela pessoa, né? Então, os ortopedistas, na sua grande maioria, eles, dentro do ambulatório, fazem um acompanhamento para recondicionar aquela pessoa no seu dia a dia, né? Com até coisas simples, tipo escovar o dente, né? A pessoa não consegue levantar o braço para vir aqui escovar o dente. Então, através de raio-x, ele vai ver ali o que pode ajudar, pode fazer dentro da fisioterapia, juntamente com o fisioterapeuta, juntamente com o terapeuta ocupacional, para melhorar o padrão de vida daquele paciente, né? Então, eu vejo que os ortopedistas, muitas e muitas das vezes, eles orientam os pacientes, mas eles não efetivam o tratamento junto com os fisioterapeutas e terapeuta ocupacional. Aí fica complicado, né, pessoal? Bom, outras especialidades que muito louvável são os psicólogos, né? No ambulatório também tem os atendimentos da psicologia, né? Esses atendimentos da psicologia, ela é o apoio total das pessoas quando elas precisam desabafar,
problemas emocionais, e vocês sabem que a agenda delas estão sempre cheias, porque nada melhor do que um especialista, né, para ouvir aquilo que está passando dentro da gente, que a gente não consegue resolver, que é difícil resolver, né? Então, não é que a psicologia vai resolver o meu problema, mas ela vai me entender, né? E vai direcionar uma melhor forma de eu conviver a vida no meio social, né? Porque às vezes eu não estou conseguindo, esse meio social, não estou conseguindo centralizar tudo, né? E aí vem aí a psicologia sempre orientando a gente para que a gente possa ter uma vida melhor, né? A psicologia, ela é apoio de muitos especialistas, principalmente quando a gente falou aqui da questão da amputação, né? Vamos dizer assim, né? A perda de um membro, né? Imagine você, se o médico falar, olha, não tem jeito mais na sua mão, você vai ter que amputar a sua mão. Não é chegar assim, direto na cara e falar, amputou e acabou, você vai ficar sem a sua mão. Tem que ter a psicologia ali. A psicologia tem que estar acompanhando todo esse raciocínio médico, também saber das consequências para que possa amenizar a dor desse paciente. Porque não é só a questão do paciente, né? É a questão também familiar, né? Como é que essa família vai receber esse paciente que amputou um braço, uma perna? A família também tem que aceitar. Então a psicologia, ela entra aí reunindo todo mundo. Quais são as pessoas que estão mais próximas de você? Preciso conversar com eles. E aí entra-se num consenso. Então você vê que uma coisa que parece ser simples, né? Isso é tranquilo. Não. É preciso ter meios para não se ter atrito, para não se ter conflitos. E é um trabalho bem grande, né? Dentro dessa parte do ambulatório, nós temos também o serviço social, que ajuda muito, né? Nossa, serviço social assim, é um trabalho elogiável, porque o serviço social não serve só para conseguir vaga no hospital tal, conseguir vaga lá no outro hospital. Não, o serviço social, ele trabalha principalmente com as questões de documentação, né? Principalmente que muitos pacientes eles procuram nos ambulatórios, aí quando a menina da recepção me vê sua identidade, não tem, me dê qualquer documento com a sua foto. Não, no momento eu não tenho, eu só tenho a minha certidão, vamos dizer assim. Beleza, me dá a sua certidão, vamos no serviço social. O serviço social vai agilizar de uma forma que você vai tirar de novo todos os documentos que é necessário. Nesse período aí da pandemia, né, da Covid, com essa coisa aí da cobrança, né, da primeira e segunda dose, nossa, o serviço social trabalhou muito em cima disso. Principalmente pedindo para que as pessoas façam aquela comprovação digital no celular. Mas muita pessoa não sabe, não conhece, né? Então a gente fica naquela coisa assim de posso ajudar, né? Posso ajudar sim. Vamos lá, vamos abrir aqui o aplicativo, vou falar para você, preenche todos os seus dados, já ajuda bastante, né? O serviço social é isso. É ajudar para que a pessoa possa entender as exigências e as cobranças que são feitas em relação às documentações, em relação até a horários de visita, né? Serviço social ajuda muito. A outra especialização que eu não posso deixar de falar aqui é o gastro, né? O médico que trabalha com a parte gástrica, né? Estômago, intestino, ele é muito confundido
com o urologista, né? Porque, na verdade, principalmente os homens, né? O uro, quando ele dá como opção, olha, você já está com 45, 50 anos, vamos fazer um exame de próstata. Aí todo mundo já acha que é o proctologista, que é o gastro. Não, não. É o urologista. Exame de próstata para homens é só mesmo urologista. Não tem proctologista, não tem gastro, tá? Que às vezes se confunde mesmo, né? Para quem não tem conhecimento das áreas orgânicas, né? Confunde mesmo. Bom, eu explanei aqui um pouquinho do trabalho do ambulatório, por que a gente trabalha assim sempre em conexão com os médicos. Não posso deixar de falar das cirurgias eletivas, só para vocês entenderem. O que é isso? Cirurgias eletivas são aquelas cirurgias que são programadas, né, para daqui a 15 dias, daqui a 10 dias, e que é necessário a conscientização de um preparo domiciliar para que aquele paciente, quando chegar para se internar, ele esteja bem, né? Ele não pode estar com febre, ele não pode estar com uma infecção, ele não pode ter se alimentado, né? Então é feito todo um trabalho de conscientização para que no dia que ele vai lá para se internar esteja ok. Geralmente, quando esse paciente de cirurgias eletivas vai para o ambulatório, eles passam pela triagem, né, onde vai verificar os sinais vitais, né, até mesmo se esse paciente tem problemas cardíacos, a gente tem que ter uma atenção maior, né, para a pressão arterial, para a verificação, né? E aí depois é encaminhado para o médico, do médico é encaminhado para a enfermagem para fazer toda a papelada. A gente chama de kit. O kit de enfermagem é onde se faz várias perguntas ao paciente, se ele é tabagista, etilista, se ele tem alergia, já teve alguma doença anteriormente. Isso tudo a gente prepara no kit e a gente junta com o kit médico para fazer o prontuário, né? E aí esse paciente vai para o centro cirúrgico e é feito a sua cirurgia com maior tranquilidade e segurança. Inclusive, até quando eu falo segurança, um dos kits, né, de cirurgia segura. A gente tem que preencher aquele questionário de acordo com o relato do paciente. A gente vai perguntando e vai anotando. É tudo um cuidado, né, para que esse paciente tenha uma ótima cirurgia e logo após uma ótima recuperação. Dentro do ambulatório também, alguns ambulatórios, nós temos a sala de vacinas, né? Essa sala de vacina, principalmente em hospitais que têm maternidade, é necessário, porque assim que o bebê nasce, ele tem que receber logo as primeiras doses necessárias para que ela possa vir ao mundo já com algum fortalecimento, vamos falar assim, a parte imunológica dela para se defender, né? Então, uma das primeiras vacinas do bebê, né, é a hepatite. A hepatite B, ela é aplicada logo após o bebê nascer, né? Nós sabemos que a melhor vacina, a primeira e melhor vacina da criança é o leite materno, né? Nós sabemos disso, aquele colostro, aquele leite que parece que é água, mas não é água. Aquilo ali está cheio de proteínas para o bebê, né? Então a gente sabe que o aleitamento materno, em livre demanda, quer dizer, a mãe já não é ela que vai comandar que hora que a criança vai mamar. É a criança que escolhe. Ela quer mamar, deixa ela mamar. Vai mamando direto, né? Nada de papinha, aguinha e outras coisas que antigamente se pensava, né? Não.
Quer mamar? Ah, tá com um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Quer mamar? Dê a livre demanda para a criança. Deixa ela mamar à vontade. Então, uma das vacinas é o aleitamento materno, que ali tem toda a produção de proteínas para a criança. E logo depois, antes da criança ter alta, se faz a BCG, tá? Então, são duas vacinas que numa maternidade a criança tem que sair com elas, tá? É a hepatite B, né? E a BCG. Sabemos que hepatite tem vários tipos de hepatite, né? A, B, C. Não vamos entrar no mérito agora, mas é só para alertar. Não saia da maternidade sem essas duas vacinas, prioridades total. Quando a gente fala em vacina, eu acho legal assim comentar que vacina é prevenção, tá, gente? Vacina é prevenção. Quando vocês ouvem falar, por exemplo, em mordida de cachorro, né? Os médicos falam mordedura de cachorro. Aí o médico fala assim, coloca o soro antirrábico. Por que o soro antirrábico? O soro antirrábico é um frasco, né, que a gente vai aplicar o soro dentro do ferimento, lá, por exemplo, foi no rosto. Aí o médico aplica dentro do ferimento aquele soro, aí depois ele vai suturar, tá? Aquela parte da mordida, ela já foi higienizada, coloca lá o soro antirrábico lá dentro e aí vai fazer a sutura, vai costurar, tá? Depois você vai tomar a vacina antirrábico. É diferente. Soro é a ação imediata. Ela entra lá na área e ela já vai trabalhar para que a doença não venha. Entendeu? Não é aquele soro que pendura lá no equipo. Não é aquele soro. É o frasco no qual ele vai aplicar aqui dentro, tá? E o que sobrar pode até aplicar intramuscular, do soro. Quando é vacina, a vacina é prevenção, tá? Então, quando você tomou a vacina da Covid, foi o quê? Foi uma prevenção, tá? Então, sempre bota isso na sua cabeça. Quando tiver campanha da gripe, campanha da febre amarela, isso aí é prevenção, para que você não tenha as consequências dos sinais e sintomas, tá bom? Quando se fala em soro, né? Soro é uma ação imediata, né? Então, mordida de cobra, aí vai tomar o soro, né? Mordida de cachorro, quando eu falei, tomar o soro. E depois toma a vacina, tá? Para ficar bem, né? A antitetânica, que vocês conhecem, aquela vacina que é de 10 anos, então a imunidade dela, ela aumenta a imunidade do organismo e mantém durante 10 anos, mais ou menos 10 anos, o seu corpo vai ficar imunizado contra o tétano, né? Então, essas coisas todas aí que eu estou falando é porque, na verdade, existem muitas dúvidas, né? E às vezes as pessoas não têm acesso, às vezes as pessoas acabam de sair do consultório, mas a cabeça não conseguiu trabalhar porque não tem embasamento, né? E quando a gente não tem embasamento, a gente não sabe. Muitas das vezes eu quero trabalhar alguma coisa no celular, fazer alguma coisa no celular, mas eu não tenho embasamento, né? Se eu não tenho embasamento, eu não consigo entender. Às vezes a pessoa, é muito fácil, aperta ali, tira ali, vira pra lá. Tá, é muito fácil para a pessoa que sabe, né? Mas quem não sabe fica difícil. Então, meus queridos ouvintes, hoje foi esse bate-papo, espero que vocês tenham gostado, tá? Domingo que vem nós vamos falar de tomografia computadorizada, né? Tem um profissional que vai nos receber lá no hospital e nós vamos fazer uma entrevista com ele e vou trazer para vocês entenderem um pouquinho mais dos centros de imagens, aonde tem não só a tomografia computadorizada, mas também tem a ultrassonografia, tá?
tem a endoscopia, tem a radiologia. Então vamos saber um pouquinho mais semana que vem sobre esses temas, tá bom? Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência, obrigado por estar sempre comigo. Daqui a pouquinho vai ter Revolução musical com o Luiz Borges, né? Então continue com a gente, né? Agora aos domingos nós estamos apresentando o trabalho, o programa às 11 horas, né? E vamos repetir às 16 horas, a mesma programação, e na quarta-feira às 7 horas da noite, às 19 horas. Eu pedi até o Borges para colocar às 11 horas, porque muitas pessoas falavam assim, sério, você só coloca o programa na hora do jogo, né? Então na hora do jogo ninguém vai parar para ficar ouvindo falar sobre saúde, né? Então nós estamos abrindo mais esse horário, 11 horas, estejam conosco, às 16 horas, para quem não pôde assistir às 11, vai assistir mais tarde, né? E um grande beijo em todas as mamães, né? Hoje, o Dia das Mães, então um beijo em todas as mães, obrigado pela sua existência, senão nós estaríamos aqui, tá? Tchau, até o próximo domingo, um abraço.